Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio aqui do Multicast, uma iniciativa feita pela 2Share Multipropriedades. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante para você que é incorporador e para você também que trabalha em alguma agência de publicidade que está entrando nesse mercado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre marketing digital. Estamos aqui hoje com 3 especialistas que trabalham aqui dentro conosco na 2Share. Vai falar um pouquinho de como que a gente faz isso e das experiências dele também do mercado. Então eu vou pedir a galera para se apresentar aqui. Rafa Zanetti, Pedro Médici, Felipe Amorim. Felipe, se apresente um pouco para a galera te ouvir um pouquinho. O que você já fez na vida e o que você está fazendo aqui hoje também na 2Share. Legal, Sérgio. Obrigado pelo convite. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que a gente faz, né, com relação à performance, com relação até growth para o mercado de multipropriedade, né? Vou me apresentar um pouco, você já falou, meu nome é Felipe, eu trabalho com growth. Eu vim do mercado de imóveis, né? A gente tem uma experiência já um pouco grande no mercado de imóveis, só que era um mercado um pouco mais tradicional, que tinha uma relação mais com o primeiro imóvel, era um mercado econômico. Depois eu fui para o mercado de médio alto, mas basicamente era um mercado de imóveis, um mercado que era muito competitivo, e daí a gente precisou inovar nesse mercado extremamente competitivo. As formas de se vender imóveis sempre foram formas tradicionais. Então você tinha um corretor, geralmente um corretor com grande experiência, com grande carteira de cliente. E daí a gente foi percebendo uma necessidade de uma geração de demanda um nível maior de escala. E daí vem as necessidades de a gente experimentar coisas novas, daí que vem a minha experiência, daí que eu acho que a gente somou bastante na história da 2Share. Legal. Pedro, se apresenta aí para nossa audiência conhecer um pouco mais, suas experiências também. Opa, também muito obrigado por ter convidado para poder participar desse episódio aqui do nosso Multicast. Bom, como você falou, meu nome é Pedro, já venho com bagagem no marketing digital já há 4 anos, desde final de 2018 já tive o primeiro contato, só que entrei efetivamente em 2019. Já passei por várias modalidades, como dropshipping, mercado de afiliados, venda direta de infoproduto, lançamentos. E agora, com toda essa bagagem, estamos na performance digital, principalmente voltado para o mercado imobiliário. Atualmente é um mercado que cresce muito no Brasil e fico feliz de poder estar contribuindo também para a questão da multipropriedade, né, que é uma vertente dentro desse mercado imobiliário. Uma das vertentes que mais crescem de fato no Brasil, e de poder também estar contribuindo para a gente ter grandes resultados, assim como já estamos tendo. Bom dia, galera. O meu nome é Rafael Zanetti, trabalho aí há uns 6 anos já com marketing digital. Fui criado aí no mundo dos e-commerces, né? Numa agência, muito tempo lá atrás, comecei como estagiário. Aos poucos eu fui migrando aí para o mercado imobiliário, fui me especializando e comecei a me especializar trabalhando numa agência que só atendia imobiliárias, construtoras, e foi ali que eu mergulhei no entendimento de profundidade de captação de lead, CRM, saber lidar com os vendedores, né? Entender ali como trazer a sinergia do digital com os vendedores, né? Tentar sair daquela guerra que existe entre os setores. Vim para a 2Share, a 2Share ali foi o grande case ali que eu participei, né? A gente conseguia transacionar ali milhões de VGV por mês, e tudo com captação de Facebook, por exemplo, né? Foi uma atração ali que foi uma experiência bem legal. E obrigado aí pelo convite. Vamos que vamos. Obrigado, Rafa. Bem, para quem está nos assistindo, assim, talvez, né, não conheça esse termo do marketing digital, né? Vocês que estão mais nesse mercado já entendem um pouco mais. Eu queria começar pelo conceito mesmo, para aquele incorporador, aquela pessoa que está assistindo a gente que não conhece esse termo. Na visão de vocês, o que é o marketing digital? Eu sei que é um termo muito amplo, né? Mas vamos tentar simplificar e colocar de uma forma tranquila para que essas pessoas que estão nos assistindo possam entender de uma forma simples o que é o marketing digital. E quais foram as iniciativas também que aconteceram nesse mercado? O Felipe já falou um pouquinho de tendência, de mudança de mercado, principalmente do imobiliário. O que mudou do imobiliário, né? E agora com esse motor de geração de demanda do marketing digital? E o que o marketing digital também pode agregar também dentro desse cenário da multipropriedade. Então eu queria, talvez o Felipe pode começar, já que ele puxou aí um pouco sobre o cenário, falar um pouquinho o que é o marketing digital na visão dele e o que mudou aí também desse mercado imobiliário e por que o marketing digital é importante também para esse segmento. Legal. O Rafa, até ele estava fazendo um comentário ali, isso me despertou das curiosidades, né? Depois a gente pode até depois conversar com ele. Ele veio de
de uma agência, então, que atendia o setor imobiliário especificamente. Ele falou uma coisa importante aqui, né? Que ele percebeu uma guerra de setores. Eu imagino que seja entre o comercial e o gerador de demanda, o marketing ali, né? Exato. Então, provavelmente... O que acontece? Eu trabalhei nessas duas pontas. Eu também tive agência e eu trabalhei dentro de corporadora, né? E eu peguei justamente essa mudança. Então a gente iniciou lá atrás com o processo de vendas tracionado 100% pelo offline, pelo trade marketing mesmo. Então a gente fazia as ações externas, ações de rua, ações de PDV. Então a gente tinha o nosso budget. Então entendia-se um empreendimento, o processo que a gente precisava vender esse empreendimento, setava-se qual que era a verba de marketing e aí usava essa verba de marketing quase que 100% em ações externas. Então eu ia colocar o PDV em um shopping, ia colocar uma panfleteira dentro de uma cancela de um shopping de lugares de grande fluxo. Então eu entendi isso da seguinte forma. O meu produto, qual que é o cliente ideal do meu produto? Onde ele está? O meu cliente ideal, ele foi no shopping comprar um sutiã. É essa pessoa que eu preciso pegar. Então colocava-se dentro de um motor gerador de tráfego, que é um shopping, colocava-se pessoas para panfletar. O que o marketing digital trouxe para a gente? A possibilidade de a gente ser muito mais assertivo. A gente conseguir compreender onde essa pessoa está. O Rafa comentou que na Tuxé eles tracionaram a Tuxé apenas com o canal de tração Facebook. Então o Facebook se tornou esse shopping para a gente. Mas qual que é a grande diferença, a grande sacada do marketing digital para a gente? Antes, a panfleteira, a gente falava com ela o seguinte: eu preciso que você tenha volumetria. Eu preciso que você entregue 1.000, 2.000, 3.000 panfletos para a gente ter uma taxa de conversão de alguém que entra em contato. A gente tinha algumas iscas daquele panfleto, falou assim, faça alguma coisa, com isso ganhe tal coisa. Isso acontecia. Hoje, com o marketing digital, é como se a gente dissesse a seguinte coisa para a panfleteira: ó, eu preciso que você encontre a pessoa que é casado, tenha 2 filhos, mora na região tal, tenha... Concordam, gente? Então, assim, a gente fala, é como se a gente falasse isso para a panfleteira: ó, preciso que você segmente, não entregue para qualquer um. Então, antes de entregar o panfleto, você pergunte: ó, você tem essa característica, você tem essa predileção? As famosas perguntas de qualificação, né? A famosa pergunta de qualificação. E o marketing digital trouxe para a gente justamente isso. Então, o motor de tráfego continua sendo o mesmo, ou outro, mas com o mesmo objetivo, no caso, Google, Facebook, enfim, os meninos vão falar super bem sobre isso. Mas o marketing trouxe para a gente essa possibilidade de a gente ser extremamente assertivo na hora de captar esse lead. Se eu fosse falar de forma simplificada, o marketing digital nada mais é do que você usar meios de comunicação da internet para você divulgar o seu produto ou serviço. Isso pode ser feito através de influencers, Facebook, Google, blog, e-mail. Então existem várias formas para você divulgar seu produto, e o digital é uma alavanca aí, né? É porque quando a gente fala de marketing digital, muitas pessoas acham que tem que gastar dinheiro, anúncio. Não. Marketing digital são todas as vezes dentro da internet onde você pode mostrar o seu produto, mostrar a sua intenção de venda. Falar assim, olha, eu tenho essa oportunidade aqui para você, independente de onde você estiver dentro da internet, desde que seja digital. Deixa eu contar até uma história, aproveitar com relação a isso. Tem bastante história, né? Mas aí a gente tinha um diretor comercial na época, e a gente estava na época discutindo como é que ia ser o budget do semestre, né? E lá os cortes eram semestrais. Aí, beleza. A gente começou uma operação dentro de um shopping novo aqui na região metropolitana do Espírito Santo. E nessa operação, a gente viu uma grande sacada. O que ele fez? Ele falou, esse shopping tem o estacionamento pago. Ele falou o seguinte: ó, todo mundo que visitar esse shopping for no nosso stand de vendas e carimbar, o ticket não precisa pagar, vai sair de graça. A gente falou, grande sacada. Vai aumentar o volume de pessoas que passam pelo nosso stand, a gente vai arrebentar de vender. Só que a gente já estava na era do marketing digital, onde a gente já sabia o custo por lead, a gente conseguia segmentar super bem, a gente sabia quais os canais que traziam um melhor lead, né, a matriz. Então a gente já tinha isso muito mapeado, como é que funcionava. A gente tinha ali um orçamento de mais ou menos 40, 45 mil para investir por mês em geração de demanda. Ele entendendo que isso era uma grande sacada, a gente também super entendendo, a gente foi percebendo que os leads foram caindo. Ele pegou o nosso orçamento que a gente tinha para marketing digital, para fazer tração digital, e transformou nessa captação de pessoas que apenas visitavam o shopping. Offline. Então, o que aconteceu? Mergulharam as vendas, não funcionou justamente porque o marketing digital trouxe pra gente a assertividade no investimento. Antes, você ia a mercado e fazia a pulverização da sua marca. No marketing digital, você consegue pelo menos entender qual que é o comportamento ideal ou a predileção dessa pessoa, o que ela prefere, o que ela está buscando. Ela está buscando turismo, ou ela está buscando um imóvel, ela está buscando viagem, ela está buscando roteiros específicos. Então, a gente, no caso de multipropriedade, a gente consegue setar coisas específicas e encontrar essa pessoa ideal. Até porque não é só a segmentação, né? A comunicação das peças que a gente divulga também tem um grande filtro ali, juntamente, claro,
com as segmentações dentro das ferramentas de anúncio. Legal, vocês falaram um pouquinho sobre marketing digital, mas uma coisa interessante que você comentou, Felipe, que é o meio off com o online, né? Com o digital e o presencial. Como que vocês enxergam isso, né? Principalmente no mercado imobiliário. O Felipe comentou de stand, PDVs, um monte de coisa. Como que vocês enxergam isso? As coisas podem caminhar junto? Como que isso funciona na prática? Na visão de vocês, o que vocês acham? Eu acredito que as coisas podem andar junto, uma complementa a outra, né? Uma pode impulsionar a outra. Então, essas ações que o Felipe comentou de off, eu ainda acho que são primordiais, né? Ainda funcionam muito. Eu ainda entendo que as imobiliárias e construtoras elas não ainda é muito dinossauro, é muito mato digital para elas, né? São muito antigas, elas estão com dificuldade de se adaptar. Então, ainda vejo que o offline ajuda elas a tracionarem, até porque elas estão começando a engatear no digital, então ainda é um oceano azul ali para as imobiliárias a captação de lead online, né? Ainda tem muito que explorar ainda, justamente por estar enraizado essa questão do offline ali nas imobiliárias. Justamente porque o online a gente tem um alcance maior de pessoas. Só que a partir do momento que nós vamos até os leads, eles entram para a nossa base, começa um contato que é basicamente como se fosse o contato offline, que é o contato no WhatsApp, é aquela personalização, é a humanização. Então, a humanização, se você unir a humanização do offline juntamente com o alcance e a atração do digital, sempre tende a performar bem. Então, não é necessariamente... a gente não tem que pensar um ou o outro, e sim um e o outro. Que assim você vai combinar os dois da melhor forma e obter o melhor resultado possível. Eu tenho uma opinião polêmica. Solta aí, Felipe. Olha o corte, olha o corte. Você que já foi dos dois mercados, né? Já foi consultor imobiliário. É isso aí. Fala a sua visão aqui, é importante. Seguinte, o Rafa comentou até, inclusive, sobre imobiliário, construtor em si. Eu vou falar basicamente sobre esse mercado, mas acho que se aplica a um mercado de multipropriedade também. É o seguinte, corretor é preguiçoso. Na verdade, o ser humano, ele trabalha sempre na lei do menor esforço. E as pessoas só fazem aquilo que elas são pagas para fazer. E quanto maior o ROI na sua ação, mais ele emprega energia naquilo. Não tem jeito. E geralmente, dono de imobiliário é um ex-corretor, um atual corretor. Então, ele não quer fazer ação offline justamente porque você consegue pulverizar, você consegue estar sentado numa cadeira e os leads batendo no queixo. É basicamente isso. Então, não estou funcionando o head performance ou o analista performance não está trazendo um bom lead. Mas as pessoas elas não conseguem entender que uma estratégia comercial ela é omnichannel. Eu preciso estar onde o meu cliente está. Na verdade, a geração de demanda ela não está ligada à venda daquele mês, por exemplo. A venda daquele mês está muito mais ligada às minhas ações como pessoa física, ou seja, minha carteira de clientes, eu estar no lugar certo, com as pessoas certas, estar no stand vendendo, ou estar na minha sala de vendas vendendo, não é estar em casa esperando um contato no meu WhatsApp. Então, o ambiente proporciona produtividade e proporciona oportunidade de venda, de comercialização. Então as estratégias elas precisam andar de forma conjunta. Então os líderes de vendas, os heads de vendas, o seu head de vendas, pessoal, o seu head de vendas, a pessoa que trabalha com vendas, ele precisa ser uma pessoa aficionada por produtividade. Então enquanto o head de performance trabalha uma perna, o seu vendedor precisa trabalhar outra, que é trabalhar a sua carteira, trabalhar as suas formas de chegar até o seu cliente. Pô, meu cliente é high ticket, é high end. Então ele precisa estar naqueles lugares, ele precisa estar naqueles eventos, ele precisa estar se relacionando com essas pessoas, gerando novas demandas. Da mesma forma que o head de performance ali, o pessoal de performance está gerando seu lead. Mas basicamente eu acho que depois da era digital, depois que a gente conseguiu propiciar para o time de vendas uma volumetria muito grande de oportunidades, de lead e tudo mais, o corretor ficou um pouco mais cadenciado, para não chamar preguiçoso. Vou contar uma história também que foi super legal que a gente passou aqui na TioCheck com um dos nossos clientes. O consultor ele iniciou, né, ele recebeu através do motor de geração de demanda, do Facebook, dos canais, recebeu esse lead, tratou esse lead, conversou com esse lead, só que esse lead ele morava próximo ao empreendimento, então ele quis visitar o empreendimento. Então passou o bastão para um outro consultor, o consultor mostrou o empreendimento para o cara e o cara falou e fechou, comprou acho que 10 cotas. Então como a experiência digital, com a experiência também presencial, faz todo sentido na vida de qualquer cliente. A gente fala muito parte da jornada do cliente, né? Tudo da jornada do cliente, fala muito de experiência do cliente, né? Imobiliário, na minha visão, é total experiência, principalmente multipropriedade, segunda casa de férias, o cara vai passar ali um tempo com a família, vai comprar uma cota para usufruir, às vezes o cara quer descansar, o cara quer levar um amigo, quer relaxar, e ele precisa passar por esse processo de experiência como se fosse já iniciando o seu processo de férias.
Porque ele está comprando essa unidade do resort, hoteleira que seja, de multipropriedade, para usufruir no momento de descanso, no momento de relaxamento dele ali. Perfeito. Então, o relaxamento e a expectativa da venda mesmo e a experiência começa lá no primeiro ponto de contato da jornada. O ponto primordial disso tudo é você entender o comportamento do seu prospect, do seu lead. Que eu não posso querer vender A se eu estou proporcionando o comportamento, a experiência do público B. Por exemplo, mercado de alto padrão é totalmente personalizado. Atendimento exclusivo. Você vai junto com a pessoa no empreendimento, no imóvel em questão, a mansão, o apartamento. Você mostra para ela, você é totalmente solícito. O momento E de as decisão pessoas mais gostam demorado disso. também, né? O momento de decisão para ele comprar é mais demorado, você tem que criar um relacionamento às vezes, não é? A pessoa tem que confiar em você. Vendi. Isso. Tem que mostrar aquela credibilidade. Você não, tá tranquilo, fica à vontade. Eu tô aqui para te ajudar. O Pedrinho trouxe um assunto bem interessante que acontece na nossa máquina de vendas aqui, inclusive, que é o lead time, né? É o tempo de fechamento aí do lead, desde quando ele toca na primeira etapa da jornada, quando ele, sei lá, ele entra no funil de vendas. E esse tempo aí, ele é normal, Rafa, o Felipe e também o Pedro, principalmente no mercado imobiliário, né? Quando o lead entra aí, mais ou menos demora quanto tempo em média aí para um lead se converter dentro do processo? Ou existe isso? Ou é uma venda de relacionamento alongada, é curta? Existe bala de prata, né? A gente escuta muito isso no marketing digital, né? Existe bala de prata, enfim, vou subir a campanha aqui, já vou sair vendendo, existe isso aí? Acho que na minha visão depende do produto que você está vendendo, né? Tem produtos aqui, quando a gente vai analisar esse lead time, são 20 dias ali em relação à fração, mas quando você vai vender um imóvel, às vezes de 800 mil, o valor você precisa ali de 1 mês, 2 meses para convencer esse cara ou para trabalhar ele ali para ele fazer essa compra. Então, na minha visão, depende do produto, esse tempo do lead ali. Mas geralmente a gente cria réguas ali de relacionamento, réguas de vendas e réguas de comunicação com esse cara para a gente ir aquecendo ele até o momento da compra, né? Eu fico pensando que é justamente por isso que empresas precisam contar com empresas como a TwoShare para trabalhar a sua máquina de vendas, o seu processo consultivo. Por quê? Porque esse tipo de pergunta, ele precisa ser um tipo de pergunta que ele não tem uma resposta. O Sérgio provocou um debate e tudo mais, mas a gente não... A pessoa que der essa resposta de forma firme, tanto, o Rafa falou, geralmente. Isso precisa ser o resultado de dados, de eu entender que para cada público, para cada comportamento de consumidor, para cada, por exemplo, cada campanha. Então, eu e o Rafa e o Pedro, a gente conversa bastante, que nem sempre o menor CAC é o melhor CAC. CAC é o custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque um CAC até mais caro tem um lead time menor, então eu tenho menos exposição de caixa. O que isso quer dizer? Eu gastei um pouco menos para trazer esse lead e ele já rentabilizou o investimento. Então, é exatamente por isso que quando você vai trabalhar um processo de incorporação, um processo de venda de uma multipropriedade, o seu empreendimento em si, você precisa contar com empresas que tenham dados na mão, que ela consiga dizer. Não é aquela coisa de investir... Pergunta que a gente faz para os meninos o tempo todo. Pedrão, se eu investir 100 mil, quando eu trago de retorno... Essa é clássica. Essa é clássica. Esse tipo de pergunta, isso mostra amadorismo até na pergunta. Se vier uma resposta muito firme, essa é mais amador ainda quem respondeu, quem deu essa resposta. Isso precisa ser fruto de dados. Então, se o incorporador pergunta para a gente isso, a gente vai abrir para ele dados e vai mostrar, olha, um produto que se comporta parecido com o seu, que tem um público que tem um comportamento semelhante, a gente tem esse lead time, a gente tem geralmente esse CAC, então baseado em dados, não é o que a gente acha ou uma resposta de bate-pronto, não tem como dar essa resposta de bate-pronto. As estratégias as estratégias montadas e indicadas, elas tendem a, nunca é igual a. Não, no marketing digital não existe regra de 3, isso é uma coisa que tem que ficar instaurada na cabeça de todas as pessoas que estão entrando. Não é botar, se eu botei 2, voltou 5, eu não vou botar 4, vai voltar 10. Isso não existe. Por quê? As pessoas, quem compra na segunda, não compra na quinta. Ou quem compra 1, não compra 2. Então, eu tenho toda uma diversidade de comportamento de compra dentro de um nicho, né? Que eu estou atuando. Eu estou generalizando mesmo, porque na internet nunca vai ser algo constante. Sempre baseado em sazonalidade, comportamento e também necessidade de certos tipos de produtos. A gente tem até a demanda reprimida, né? Uma coisa muito que aconteceu na pandemia foi quando a gente começou a vender multipropriedade online, era muito mais fácil você marcar chamada de vídeo, chamada de vídeo ali com o lead para você apresentar o empreendimento, porque estava todo mundo em casa.
a partir do momento que a pandemia acabou, a gente já viu a dificuldade ali de conseguir marcar essa chamada de vídeo ali com o cara, porque ele já começou a entrar na rotina normal de vida dele, né? Levando o filho pra escola, indo pra academia, começando a sair. Deixa eu só provocar uma coisa aqui, Rafa, só para quem tá assistindo a gente aqui, fica aí que a gente já vai falar também sobre o custo por lead, tá? que também é uma pergunta, cara, custo por lead, a gente já vai chegar lá, beleza? Só para quebrar o gelo aqui, para você também ficar ligado aqui e continuar aqui assistindo com a gente, beleza? Não, os meninos falando, né? E uma outra coisa também que influencia bastante é porque não tem jeito. A multipropriedade é uma máquina de vendas de pessoas, é SLG. Então, basicamente, a gente gera a demanda. Então, existe lá um comportamento de geração de demanda e depois cai para dentro de um funil de pessoas, né? Então, a gente vão ter pessoas que vão qualificar esse lead ou o processo de qualificação desse lead, vão ter pessoas que vão apresentar o produto, pessoas que vão fazer o fechamento. Então, basicamente, existe uma série de pessoas. Então, como é que eu sei que a pessoa A tem a mesma velocidade de conversão que a B, que a C, que a E? Então, isso tudo influencia no lead time também. Como é que é o meu time? Eu consigo dar uma nota, por exemplo, para o meu lead e dizer para ele, pô, o lead que foi gerado no formulário interno do Facebook, a gente não pode dizer que é o mesmo lead que foi gerado num formulário longo numa página de vendas. Exatamente. A pessoa scrollou uma página inteira, preencheu ela inteira. Então, esses leads, eles vão para o meu melhor vendedor e o meu vendedor que ainda é mais júnior, ele vai para o sênior e para o júnior, ele vai para essa ideia. Então, todo esse cenário influencia no lead time, no tempo de conversão médio dos meus leads, mas também influencia na gestão da minha máquina de vendas. Eu preciso ter essas coisas muito bem setadas e isso só tem como fazer com dados, não dá para ser no achismo. Eu preciso ter essas coisas muito bem setadas para daí eu conseguir também alavancar o meu time, fazer com que o júnior se torne um dia um sênior, para que os meus vendedores médios, eles carreguem a minha operação, porque não tem jeito. O nosso melhor corretor, a gente vai perder ele, ou para concorrente, o nosso melhor vendedor, ele vai para o concorrente, ou ele vai virar gerente. Não tem jeito, isso é o mais comum de acontecer e o pior vai atrapalhar a nossa operação. Então, quem carrega realmente uma operação de vendas, tanto de mercado imobiliário, multipropriedade, o que for, são os corretores que são medianos. Então, a gente precisa fazer o quê? Que esses medianos estejam sempre na parte de cima da média. É só isso. Isso é muito importante porque eu já participei de um case em que nessa equipe de venda tinha um vendedor que era muito experiente, ele era tratado como o melhor vendedor, e tinha um vendedor iniciante, né? Então, na hora de fazer a divisão de leads, a grande maioria dos leads iam para esse vendedor experiente e a menor parte ali para esse vendedor iniciante. Mas quando a gente foi começar a analisar mesmo ali taxa de conversão de fase de funil, a gente conseguia entender que aquele vendedor iniciante ali, ele estava tendo o melhor resultado. Então, uma simples mudança de começar a trazer os leads mais qualificados para esse outro vendedor começou a gerar mais resultado ali. Então, isso que você falou faz total sentido. Eu vou trazer uma pergunta para vocês, né? Porque vocês já conhecem também o modelo. Na multipropriedade você tem dois formatos basicamente de vendas. Você tem um formato da sala física, presencial, e lá tem uma equipe. E você tem aqui também na TwoShare, por exemplo, uma equipe de vendas digital, por exemplo, dedicada exclusiva para cada... almoço em Gramado. Já ganhou Fundi em Gramado. Já ganhou fundi em Gramado, já passou lá com a esposa, ganhou aquele cupom e tal, que também é uma venda que funciona, né? A gente já discutiu isso no primeiro episódio, inclusive você não assistiu, volta lá, e a gente falou um pouquinho sobre comercialização física e digital. Mas eu queria entender, o consultor que está na sala física se encaixa na sala digital ou e vice-versa? Porque se ele entender do produto, né, entender do negócio, do business, mas tem aí habilidades, né, no digital que precisam ser preenchidas e também tem habilidades no físico também que precisam ser ali aprendidas de ponta a ponta. Na visão de vocês, funciona, né, um corretor hoje, por exemplo, está assistindo a gente aqui, quero migrar para o digital, né, qual é a dica que você daria para ele aqui, para ele entender mais desse mundo, desse mercado aí, porque, né, não é a realidade dele talvez, mas como que ele faz essa transição, né, para ganhar um pouco mais de liberdade, ganhar mais leads, né, ter mais audiência, ter mais volume. Eu tive uma experiência dessa. Inclusive, eu acho que eu te contei. Eu estava aqui no Espírito Santo, tem uma região de serra aqui, que é Pedra Azul, e aí tem um hotel aqui de uma rede, e aí estava tendo sala de impacto, e aí fiquei esse tempo todo uma pessoa, né, aquela história, né, tinha levar para sala, eu nem conhecia esse termo sala de impacto na época, mas eu entendi o que era porque eu já tinha passado por isso em Gramado. E ela foi fazendo aquela situação, aí uma hora eu chamei ela no canto para entender, ela foi, explicou tudo, mas eu não fui para a sala porque eu sabia que ia demorar. É algo espetacular, convence bastante, então eu não queria ser submetido àquela pressão, que é muito difícil falar não. A sua mulher e seu bolso não estavam preparados. É, muito difícil falar não. E aí ela foi, me explicou e tudo. Eu peguei 3 pessoas dessa sala e trouxe para minha operação na época de uma construtora, a maior construtora do Brasil. A gente trouxe ela para a operação, essas pessoas. Eles
foram morar numa república no bairro e moeram de vender. Venderam demais. E basicamente, a gente estava na época, acho que estava iniciando a pandemia, não estava indo em lockdown. E na época da pandemia, ela vendeu imóvel, muito imóvel. Ela foi uma das melhores vendedoras, vendeu super bem. Ela foi alocada num produto que era médio-alto, diferente do público que ela tinha na época de multipropriedade. E ela vendeu super bem. Ela, principalmente, ela despontou. Mas assim, trouxemos 3 e uma despontou. É aquilo. Na minha visão, um vendedor que ele passa por um processo offline tão grande, ele é muito bom de prospecção. Ele é bom de fechamento, ele é bom de conversão, ele é bom de seguir script, tudo isso só vocês verem. Vocês já viram lá, eles têm um script muito bem formado, esse aqui é meu supervisor, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. Então eles têm um script, então eles foram treinados a seguir um script e serem muito bons naquilo. Só que para mim a grande vantagem, que é algo complexo para os nossos vendedores, em alguns casos que eles não passaram pela sala de impacto, é o processo de prospecção. Processo de convencimento, de despertar interesse. É muito ativo. O Rafa fala muito isso comigo. Fala assim, cara, às vezes o usuário, o lead vem perguntando sobre o turismo. Quantos dias nessa hospedagem? A gente não tá vendendo hospedagem, a gente vende multipropriedade. Não é aquilo. Só que às vezes, não em todo caso, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas às vezes, o primeiro passo de uma compra é o interesse ou a curiosidade. Então, num processo como esse, de sala de impacto, esses vendedores, eles conseguem converter esse pequeno interesse em um almoço que você vai ganhar de graça em uma venda. Sim. Eu acho que essa é a grande vantagem. Eu acho que essa é a bala de prata de um vendedor de sala de impacto. Eu acho que o grande ponto é que quando esse cara tá presencial, ele bate muito no emocional, né? Ele consegue convencer o lead no emocional. Já quando ele vem pro digital, eu acho que o desafio dele é entender que esse lead ele consegue ter mais tempo para racionalizar ali a decisão dele. Então já não fica tão emocional assim, né? O lead ele tá online, ele consegue conversar com o marido ou com a esposa ali na hora, consegue fazer cálculos, então ele tem esse tempo ali para pensar. Eu acho que essa a grande virada para você conseguir ter esse sucesso no digital é você entender que fica mais racional a sua venda, não fica tão emocional assim quanto é no presencial, né? Que realmente é muito agressivo ali. Eu acho que tem uma habilidade que é interessante, que eu sempre analisei aqui, até mesmo dentro de casa, o Felipe falou muito bem sobre a sala de venda de impacto, né? O nosso modelo surgiu da sala de venda de impacto, total. Não tinha benchmark, não tinha análise de concorrência, ninguém fazia isso em 2019/20. A Tio Chef foi o primeiro player aí a puxar essa vertente digital hoje no Brasil. Então não tinha. Então eu lembro que eu fui para Fortaleza, enfim, o São Paulo, outras unidades de negócio para entender como que essa galera fazia essa conversão. Quando a gente traz isso para o digital, né, eu penso sempre no consultor, né? O consultor, quando ele sai da sala off e vem para o digital, eu acredito que a curva de aprendizado não é tão longa. Por quê? Depende dele, né, da vontade dele de absorver essas skills, mas eu acho que uma vez a chave principal para mim, para um consultor, ele entender o físico e o online é o funil de vendas. Se ele souber analisar o funil de vendas, ele tiver um raciocínio onde ele entende que um lead está entrando no topo do funil, passa pelo meio e passa pelo fundo, e as estratégias que eles usam, emocionais, racionais, que seja qualquer coisa, ele vai conseguir virar o game. Sim. Então, para mim, já passaram aqui na Xuxa, inclusive, vários gerentes e consultores das salas físicas. Na época que a gente pegou um cliente lá no início da operação, a gente treinou mais ou menos 40 consultores das salas presenciais. Acho que o Rafa lembra disso. As salas, né, fecharam por causa da pandemia. Então, todo mundo veio, né? Então, tinha consultor, por exemplo, não sabia usar o Google Meet, não sabia usar o PowerPoint, né? É algum desprezo isso? Não. É só porque ele não tinha acesso, não era o mundo dele, né? Então, a gente teve que capacitar, gerar treinamento sobre o WhatsApp Business, né? Educar ele. Cara, sem brincadeira, 40 consultores, duas semanas, a galera já estava sabendo usar, porque existia um interesse, existia uma vontade. E a gente foi explicar para eles o funil de vendas, principalmente quando vem do digital esse lead, essa oportunidade. Olha, ele passa por esse caminho, por essas etapas da jornada. Então, quando o consultor, na minha visão, entende, tem essa skill, tem essa habilidade de olhar o funil e entender a jornada ali do cliente e pegar as estratégias que ele já faz na sala de vendas de impacto e conectar aqui, e ele achar um equilíbrio entre o racional e o emocional, cara, o cara fica monstro. O negócio uma coisa que você pontuou bem na sala de impacto, aquele sensacionalismo, aquela coisa que te instiga, você fala assim, você fica com vergonha de dizer não no final, você fica acanhado.
Mas isso é uma coisa que a gente está aplicando aqui na Tuxé agora. Até tá mais barato o lead por conta disso. É uma coisa chamada a conexão do emocional pro racional, que é o quê? Eu capto a pessoa pelo emocional, eu encho ela com as emoções que a multipropriedade proporciona, tempo com a família, Conforto. sua casa de férias, conforto de alto padrão, mas todos aqueles benefícios. Depois a pessoa está inflada, eu venho com o quê? Com pontos lógicos, que é o quê? É um caminho aonde o lead ele percorre do mais amplo até o ponto de virada, que esse ponto de virada é o meu produto sendo uma solução. Entendi. Ou seja, todas as pessoas que chegam pra gente, eles querem o quê? Eles querem mais tempo com a família. Eles querem ter um local de férias de alta qualidade, de alto padrão. Eles querem um conforto pra família. Isso são pontos amplos. Depois você vai afunilando, você vai um pouquinho mais para redução de... Você falou um negócio legal aí que me fez lembrar de uma coisa aqui. Diga. Na sala de vendas de impacto, você tem lá a figura do captador, liner, closer e o FTB, né? No digital, o que você falou ali, né? Que você tenta levar o emocional para dentro, né, do anúncio, do criativo, lembra muito o que o liner faz. Exato, mas que é a parte emocional. Então essa parte existe no processo digital que você está falando. Aí esse ponto de virada, a gente vem com o nosso produto como uma solução. Só que, mas como eu chego da parte mais ampla para mais afunilada? A mais ampla é o quê? As emoções universais da pessoa, que é o quê? Amor, família, ou sentimento de segurança. E são emoções que todo mundo deseja ter. Depois eu vou apresentando benefícios, não características. Lembre, benefícios são diferentes de características. Benefícios são tudo que a pessoa consegue sentir, palpar, coisas que geram transformação. Característica é isso aqui, é cor, tamanho. Então a gente sempre tem que bater em benefícios. Eu vou afunilando até que um ponto de virada seja o meu produto. E quando eu for ofertar esse produto, eu tenho um negócio chamado... Eu tenho algo ao meu favor que é o quê? É a razão justificando a minha emoção. Por exemplo, grandes marcas hoje, o que elas fazem? Ao longo da história delas, elas só ficam desprendendo emoções Tô lembrando do Sexy Canvas, das estratégias de Sexy Canvas isso. Por exemplo, para trazer clientes. A Apple já instaurou na cabeça das pessoas esse tanto de emoção e os pontos lógicos de ter os produtos dela, que ela não precisa fazer mais nada. A gente já se convence do porquê que eu tenho que pagar aquele valor para aquele produto. Legal. Mesmo que você não precise. Mas é esse o caminho que a gente quer e é esse o caminho que está sendo bastante eficaz aqui na Tuxé, nas nossas operações, e que é eficaz na hora da conversão. Vou fazer um jabá aqui agora. Posso fazer um jabá aqui? Ó, você que é consultor de sala de venda de impacto, ou você que é um consultor imobiliário, ou que nunca ouviu falar sobre multipropriedade e quer saber mais como vender de forma digital, a Tuxé lançou um EAD chamado Tuxé School. Você pode entrar lá no site e comprar ali um curso baratinho para você entender esse cenário de venda digital. É só fazer um jabazinho mesmo. Tem que vender, né, cara? Isso aí, Mais que certo. Não, show de bola. Eu queria trazer um assunto agora, né? Nós já falamos de marketing digital, falamos sobre, né, os próprios consultores, essa mudança de cenário. Eu queria que a gente falasse agora um pouco de performance, né? Performance digital ou marketing de performance. A gente entender esse cenário. E aí a gente vai puxar dois assuntos aqui. Marketing de performance, também falar um pouco de canais, né? Facebook, Google, LinkedIn, TikTok. Como que a gente faz no dia a dia? Eu queria que vocês falassem um pouco o que é a performance digital, né? E falar um pouco também de como que vocês utilizam a performance digital para alcançar mais pessoas, para mais gente para o funil, falar um pouco de verba de anúncio, vamos falar do polêmico, né? Custo por lead, existe custo por lead perfeito, o Rafa já até ensaiou já umas 3 respostas sobre. É a única, é a mesma sempre. É a mesma sempre. Mas eu queria que vocês falassem um pouco de performance digital. Vou pedir para o Rafa falar um pouquinho, porque o Rafa está hoje no dia a dia junto com o Pedro, em cima ali das campanhas, analisando, entendendo esse cenário. Rafa, fala pra gente um pouquinho o que é performance digital e fala um pouquinho dos canais, né? E quais canais você também utiliza aqui da Tuxé para os clientes, o que você também já testou? Já testou TikTok, já testou LinkedIn, isso funciona? E por que não funciona? E dá um pouco do seu overview, como é que você faz no dia a dia? Eu acredito que performance é tudo que a gente já está conversando aqui, né? Envolve análise de dados, envolve você entender as melhores estratégias que você pode usar ali no digital para captar esse lead, para você qualificar esse lead. A gestão do time de vendas ali, que a gente já comentou aqui também, faz parte da performance.
A gente tem uns canais ali que ajudam a tracionar essa captação, né? Então a gente pode usar o Facebook, a gente pode usar uma landing page, a gente pode usar o Google, influencers, a gente pode usar blog, YouTube. Existem diversos canais ali que ajudam a gente fazer a captação de lead. E como que você encontra esse seu melhor canal, né? Então, o ideal é que você teste vários canais e comece a entender ali qual que traz o melhor lead para você, né? O melhor lead, entre aspas. Então, ou o lead que já chega mais pronto para compra, ou um lead que você entende que você consegue trabalhar ele com mais facilidade. Então, a gente começa a testar canais, metrificar esses canais, resultados, pegando feedback com o vendedor, também analisando a jornada desse lead no CRM a partir desse canal que está com a UTM lá, né? O UTM é a forma que a gente consegue traquear como esse canal tá impactando. É um código de rastreio. Um código de rastreio, exatamente. Pra gente entender ali da onde tá vindo esse lead que tá mais fechando com a gente aqui, né? Então, acho que performance é tudo isso que a gente conversou e a gente tem uns canais que ajudam a gente entender qual é a melhor captação para esse produto que a gente tá vendendo, né? Basicamente é o que eu entendo aí. O que eu gosto de fazer às vezes, principalmente no mercado imobiliário, quando a gente vai fazer teste de canais, isso é uma preferência que eu gosto de fazer, eu gosto de abrir vários canais, né? Digamos, vamos falar uma linguagem simples, né? Eu coloco lá Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram e etc. Faço um traqueamento, um rastreio e pego uma verba muito pequenininha e testo ali um pouco o alcance, testo a audiência, testo o público, etc. Com esses dados, com essa arquitetura que é importante ser montada, não dá para você colocar uma grana na campanha sem metrificar nada, sem saber o que você está fazendo ali dentro. Eu gosto de pulverizar os canais, segmentar esses canais e trazer isso para dentro do meu fundo ali do funil e entender qual é a origem que está me trazendo o melhor resultado. Então eu gosto de pulverizar com baixo custo e fazer toda essa análise depois, né, de métricas mesmo por canais, né? E eu queria ouvir a visão de vocês também. O Rafa já trouxe um conteúdo bacana aí pra gente. Deixa eu fazer um comentário com relação a isso. Aí que a gente vê como é complexo a função deles, né? Assim, por exemplo, aí você está fazendo um teste de canais e essa é a visão central de growth, né? A gente conseguir testar hipóteses e validar aqueles canais que eles tenham uma melhor performance. Só que olha como é que é interessante. A primeira coisa começa a segmentar agora. Qual que é o melhor formato de criativo para aquele canal? Mas qual que é o melhor copy de criativo para aquele canal? Isso é um lead que eu vou gerar para onde? Qual que é a melhor página de destino? Então, assim, só dessa arquitetura que a gente falou, dos canais de tração, a gente vai ter uma infinidade de variáveis que tem que ser testadas para a gente validar cada um do canal. Então, se a gente isolar apenas o Instagram, por exemplo, qual que é o melhor criativo que conecta no Instagram? Mas beleza, isso só vai estar estressado no limite. Tem uma pergunta pro Rafa depois sobre criativo. Só vai estar estressado no limite se eu conseguir pelo menos estressar também os públicos. Ok, esse criativo não tá batendo, mas não tá batendo com quem? Tá batendo com esse público aqui ou com todos? Qual é o melhor criativo, Felipe, na visão de você? Essa é a pergunta clássica. Que vende. O melhor, o Rafa sempre responde isso. Qual o melhor criativo? É o mais bonito, né? Você gasta um dinheirão com design lá. Não, coloca a foto do meu empreendimento aqui. Põe uma Ferrari na frente do empreendimento. Essa é clássica, né? Principalmente multipropriedade. Põe uma Ferrari, põe um helicóptero, né? Vídeo. Você está falando de criativo, né? Queria que você explicasse. Né? Criativos são, né, o uso de imagens e vídeos para você captar ali o cliente no digital. O Pedro até falou uma coisa. Perfeito aí? Existe o perfeito? Feito é melhor que perfeito, mas tô brincando. O Pedro fez um comentário lá atrás que é o seguinte: uma forma de você segmentar o público é também na cópia do criativo ou no criativo. Então você falou, coloca uma Ferrari. Uma pessoa que ela é low cost, ela vê uma Ferrari, ela assusta. Ela fala, Ferrari, isso não é pra mim. Pronto, você segmentou. Então você já tá entendendo que se a pessoa ela entende que ela precisa de um produto econômico, por exemplo, mercado de casa verde e amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. Se você faz isso, se você deixa ele muito luxuoso, o criativo muito luxuoso, a pessoa dá uma sentada. Agora, se você trabalha com subsídio, com entrada facilitada, com parcelamento, a pessoa se conecta. Alto padrão já é outra coisa. Se você fala de parcela ou de preço num produto de alto padrão, a pessoa fala, não estou procurando preço, eu quero procurar um imóvel que atenda a minha família. Então, o criativo, ele pra gente, ele faz parte da estratégia e a parte central dessa estratégia é até o processo de segmentação com esse criativo. Mas só para finalizar o assunto da forma de estressar canais, é que pra gente é um teste constante. Então, toda vez que a gente analisa essa árvore de canais que vão ser feitos, a gente está o tempo todo validando. A gente testou algumas vezes, botou o pé na água para um outro cliente de YouTube, por exemplo. Não bateu bem.
A gente não desistiu do canal. A gente quer testar outros criativos. Então vai testar outras cópias, vai testar outros formatos, vai testar outros. E talvez o outros teste que você jeitos. executou agora vai funcionar daqui 3 meses. Tem que salvar o teste ali para fazer o. Influenciador. Influenciador é um caso assim. O que Isso aí geralmente também é os polêmica. clientes fazem? Eu vou falar polêmica Eu agora. gosto de uma polêmica. Clientes pegam lá os influenciadores, gastam uma grana preta nesse influenciador, mas não seta qualquer métrica norte que ele tem interesse. Porque você não sabe, se você não conseguiu fazer um estudo exatamente de qual que é a audiência desse influenciador, você não pode querer que esse influenciador traga vendas, conversão. Exato. Não é exatamente isso. Se você não fez um estudo de base, você está querendo topo de funil, você está querendo brand, né? Eu já vi imobiliária gastar 50 mil com influência e, sim, trazer 10 leads. E o foco era só lead, né? 50 mil você trazer 10 leads. Assim, E tem muita agência também que faz aqueles hunters, né? Aquelas caças de... Você paga ali 10 mil reais, contrata várias pessoas ali pra fazer isso. Eu gosto, a gente tá até discutindo aqui da questão do embaixador, né? Do influencer comprar o negócio junto com o incorporador. Pô, aí é outro nível. Outra parada. Aí o cara tá dentro do game, o cara tá visando não só, né, a parte financeira de retorno, mas também a própria imagem pessoal. Ele tá dentro do negócio, tá com vontade de entender o modelo de negócio. um trabalho mais a longo propriedade, prazo, com mais profundidade. mais E profundidade, faz tem muito a mais questão sentido. também, que muitas vezes as pessoas não entendem que o uso de influenciador não é para vender, é para aumentar seu alcance e ter alcance humanizado. Quem vende é você, não é o influencer. Perfeito. Isso mesmo. Toda vez que vocês forem... Toda vez que me perguntam isso, eu falo: influencer não vende. Influencer, ele expande a sua marca. O nome dele já fala, Isso, influencer. Ele vai é influenciar influência. pessoas a te conhecer. O que você vai fazer com essa pessoa, cabe a você. Mas se seu produto for ruim, se seu É. preço não tiver compatível, se você não mostrar confiança, o influencer Isso pode ser um aí. influencer que for que não, Não, vende. mas Tem tem essa outra, pesquisa, e tem essa outra análise também que tem que característica também fazer. que é importante lembrar aqui. Tem uma característica muito importante, porque nem todo influencer tem um perfil de venda. Então, às vezes, a expectativa, né, de qualquer parceiro que quer puxar essa alavanca de crescimento com influencer, às vezes pensa, pô, vou pegar esse influencer aqui porque ele tem uma boa comunicação, talvez ele é muito bom comunicador, mas ele não é vendedor. Aí tem um problema. Ou ele comprou seguidores Ou também, ele né? só- Ou é só ego. Ou é sorteio, ou é né? só Ou é ego. sorteio. né? Ou é sorteio. E olha só, a Tio Chaz tem ferramentas próprias de análise de influência. Então a gente consegue olhar se teve booms de seguidores. Ou a pessoa participou do Big Brother Brasil, né? Ou da Fazenda e ganhou 100 mil seguidores num dia. Ou ela fez sorteio, comprou seguidores. Senão a galera de Israel vai entrar dentro do funil. Exatamente. Enfim, querendo da extremamente, Rússia. extremamente comum desse mercado de influência, principalmente na casa ali de 10 a 100 mil seguidores. É extremamente comum. Entre 10 e 100 mil seguidores, tem um Media Kit ali muito bem feito. É um influencer feito na garagem de casa, Ô, aquela Felipe, coisa você toda. fez um estudo uma vez falando sobre os tipos de influência. Eu queria que você compartilhasse para quem está ouvindo, né, do influencer ali que tem poucos seguidores, Legal. do médio seguidor, o cara que tem muito seguidor. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu lembro que você fez um estudo aqui dentro pra gente, ficou bem bacana. Eu queria que você compartilhasse com a gente. E lembrando, isso tudo é feito pela performance, hein? Feito Todo esse pela estudo. performance. Vale ressaltar. É isso mesmo. Não, é porque é o seguinte, a Daqui a gente pouco vai pedir aumento de salário. que a galera é foda. tá no arroba, mandar um arroba. A gente entende a estratégia de influência, os meninos falaram super bem aqui, é que existem as realidades dos tamanhos de influencers que eles se assemelham à minha marca. Então, se eu sou uma marca que está precisando pulverizar o meu negócio ou um novo produto, imagina que a gente está querendo lançar um produto novo. Às vezes faz sentido a gente usar micro-influenciadores, vários deles, para a gente pulverizar de várias pessoas falando a mesma coisa a nosso respeito. Então, imagina o seguinte, eu estou lançando um produto que é apenas para o mercado de São Paulo, ou estou testando, botando pé na água no mercado paulista. Multipropriedade. Eu estou com um imóvel que basicamente, sei lá, 80%, 60% da minha base compra de São Paulo, é comprador paulista. O que às vezes faz sentido? A gente usar uma gama de micro-influenciadores para ter mais de uma pessoa falando sobre a mesma coisa. Isso é um efeito que muita gente vai estar falando do nosso produto. E a gente consegue fazer o quê? Nessa negociação. Usar esses influenciadores no processo, inclusive, de performance. Utilizar essas inserções deles, esses micro-influenciadores, para a gente conseguir tracionar. Ou seja, vai estar humanizado, vão ter várias frentes falando a mesma coisa. É super É bacana. quase um topo de funil, né? Topaço de funil, é top. É bom que ele você consegue até tratar melhor juntamente com esses micro-influencers para a audiência deles chegar melhor para você Exato. depois. Exatamente. E, inclusive, o Felipe está comentando um pouco aí dessa questão, te interromper um pouquinho, que a gente já fez aqui na Tio Share, né, com influência. Estamos agora com outro projeto, inclusive, com influenciador pesado,
ele como embaixador, né? Que é o que a gente motiva até mesmo os incorporadores a fazer. O impacto, né, de colocar um embaixador ou um influenciador, dependendo do propósito, no lead ali, no custo por lead, né? Eu queria ouvir também um pouco dentro do seu raciocínio, já que você puxou essa vertical, e dentro dessa análise que você está fazendo. A gente fez essa análise. Inclusive, a gente projetou isso dentro de uma DRE, exatamente qual que era o impacto financeiro do nosso ROAS. Se a gente utilizasse os influenciadores no canal, nas alavancas de tração. Olha que loucura. A gente tinha um custo por lead na época desse cliente, era na casa de... não me recordo agora exatamente o valor. Mas caia 50%. Landing page era 45 a 48 reais, mais ou menos. Eu não vou falar porque o podcast fica, né? Então, se eu errar aqui depois para salvar isso... Mas é uma progressão, né? Exato. Era mais alto, era 70 e poucos. Depois, com o trabalho que foi desenvolvido, ele foi caindo. Não como eu te disse, né? Não tem bala de prata. Botei, pum, caiu o lead. Não é assim. A gente projetou que se a gente utilizasse o ROAS... Porque é o seguinte, a gente... entendia qual que, primeiro, né? Estuda primeiro qual que é... Nesse estudo ali, a gente ia usar influenciadores. Então, a gente ia fazer o quê? Ia pegar esses influenciadores que tinham audiência semelhante ao nosso funil de conversão. Então, onde estava ali a audiência deles, assemelhava com a nossa. Onde estava ali a segmentação ali masculino e feminino, semelhante à nossa. Então, a gente foi entendendo onde é que eles estavam para a gente fazer semelhança com as nossas conversões. E a gente ia rodar a performance baseada nesses influenciadores. Então, a gente ia ter mais tráfego e se mantivesse a mesma conversão na landing page, o custo por lead ia cair quase que a metade. Se não me engano, era 40 e poucos %. Por quê? Porque a conexão da pessoa era já com o influenciador, ela já conhece, ela já tem interesse. A questão da humanização, né? Compartilhamento do pixel. Então, assim, existem coisas que a gente ia fazer ali com esse influenciador que ia fazer com que o nosso lead mergulhasse, ficasse muito mais barato, mantendo a mesma taxa de conversão. Mas a Rafa fala sempre, né? A taxa de conversão atual é pelo volumetria de pessoas que acessaram a sua landing page agora. Às vezes, se você subir muito o volume de pessoas que acessam a landing page, talvez essa taxa de conversão ela dê uma reduzida. Isso é comum de qualquer mercado por infinidade de motivos. Mas isso é normal. Mas aí o que é legal de falar, como você falou sobre embaixador, é que nessa época a gente fez um estudo sobre Media for Equity. Olha como as grandes marcas elas pensam em mídia, né, ou no mercado de influência. As marcas dão tanto valor a isso que elas trocam até equity. Em vez de pagar, por exemplo, um FII ou um variável, enfim, algo nesse sentido, elas falam o seguinte: eu me conecto tanto com você, você se conecta tanto com minha marca, eu quero tanto sua audiência, que eu vou dividir o bolo com você. Olha que loucura. E tem milhares de exemplos. Aqui no Brasil tem o Nubank. Anitta, né? Com a Anitta, tem a Skullbeats com a Anitta também, vai ter a Drycat com o Thiaguinho. Então você vai tendo ali uma infinidade de pessoas que fizeram isso. Tem a EasyTax a Singu com a Débora Seco. Então você vai ter uma infinidade de marcas que fizeram um tracionamento da sua marca apenas assemelhando. Esse case da Anitta é legal porque foi justamente às vésperas do IPO, e o IPO do Nubank foi um IPO completamente diferente do mercado convencional. A IPO é a oferta primária de ações, foi feita na Nasdaq, na Bolsa Americana, e o Nubank fez uma operação importante. Quando você abre o capital lá fora, a gente não consegue ir a mercado lá fora, a gente tem que ter algumas formas de fazer. O Nubank fez o seu aplicativo interno, porque o Nubank sabe que ele é para um público que ele não teria acesso a esse capital, a comprar essas ações. Então, conectou com a Anitta, com o público correto, você pelo próprio aplicativo fazer essa compra dessa ação. Engajamento é conversão, cara. Engajamento é conversão. E aí foi esse sucesso todo que foi. Então, assim, não é à toa, ninguém faz nada à toa, não tem essa brincadeira. As pessoas realmente estão... Esse mercado com o influenciador, quem tá testando, pensando no pequeno, não entendeu ainda qual que é. O Thales ontem soltou um texto, o Thales Gomes, ele falou a seguinte coisa, que os próximos bilionários do país serão influenciadores. E é muito legal esse texto, que é justamente a profissionalização dessa ação. Porque não tem jeito. O nosso negócio está baseado nisso, em audiência. Nosso negócio é baseado nisso. Então a gente vai estressar o canal do Facebook, estressar o canal do Google, fazer milhares de coisas. Mas e se todas essas pessoas tiverem uma base de uma pessoa que influencia ela? Felipe, e pegando um gancho aqui, principalmente com uma lei de multipropriedade de 2018, é um mercado recente no Brasil. Apesar do timeshare ser muito conhecido, operações de timeshare durando há anos, mas a multipropriedade, ele é um conceito novo, né? Então é muito interessante você estar falando um pouco sobre a questão do influenciador como embaixador, porque quanto mais os incorporadores entenderem
que o influencer ou embaixador pode contribuir com o modelo dele, separar um recurso ali, um orçamento para trazer esse cara, ele ganha de diversas formas. Ele ganha na educação do mercado, ele ganha no branding dele como incorporador, ele ganha no branding ali para ajudar a parte da performance digital, ele ganha conteúdo, ele ganha material, ele ganha reputação, ele ganha várias outras coisas dentro do processo. Essa frase, eu vi ontem esse post do Thales Gomes. E realmente, cara, o mercado, né, uma coisa já acontece lá fora. China, Europa, né, as live commerces e outras coisas que vem rolando aí, é tudo com base na influência no embaixador. No mercado de multipropriedade a gente explora muito pouco essa questão do influência, né? A gente vê que é uma coisa que ainda não está normal aqui pro mercado de multipropriedade, então tem muito espaço para explorar ainda com influência nesse nicho. Sim. E eu acho assim, tem um desafio também, Rafa, do próprio conceito de multipropriedade, né? Sim. E também das experiências que esse mercado impactou no Brasil, né? Normalmente a multipropriedade, quando a gente vai abordar um influencer aqui, quando a gente está fazendo prospecção de influência para cliente, ou o cara nunca viu falar, não conhece o modelo, talvez um influencer só regional, talvez um influencer brasileiro, que não foi para fora, então ele não conhece esse modelo, ou o cara conhece como timeshare, ou ele passou por uma experiência muito ruim num outro canal de vendas. Então ele já começa um pouco retraído, ou às vezes ele lembra do produto e fala assim, poxa, isso aí é legal, mas aí num conceito diferente, numa abordagem diferente, ele sendo o alavanca ali, Media for Equity, né, onde o cara ele entra dentro do negócio junto com o incorporador, fica até mais barato para o incorporador, e o incorporador tem uma vantagem, porque ele tem o próprio resort, ele tem as próprias cotas, ele pode fazer permuta, então aí é formatar um modelo de negócio inteligente, onde tenha esse acesso do influencer dentro. Só para fechar esse assunto, porque tem mais assunto aqui pra gente, senão a gente fica aqui o dia inteiro. É verdade. Uma pergunta clássica, assim, que todos os incorporadores perguntam. Cara, vou contratar um embaixador, vou contratar um influencer, vou contratar aquele cara de 300 milhões de seguidores. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada na nossa visão. Mas por que não quer dizer nada? Queria ouvir de vocês. Um estudo ali para ver se esse influencer, se a audiência dele, se dá match com o seu produto, né, com o que você vai vender, se conversa. Porque igual esse exemplo que eu dei dessa influência, né? Pegaram uma influência que tinha X milhões, pagaram 50 mil, e quando ela foi fazer ali as ações não deu resultado nenhum, né? Não houve um estudo profundo da audiência dela. Talvez a taxa de engajamento dela não seja nem interessante pelo volume. Quando eu estava atuando, eu gostava de pegar influencer pequenos. Porque normalmente o influencer que tem médio para baixo, né, sei lá, de 100 para baixo, 200k maior, né? Para baixo ali, é a pessoa que está ali no dia a dia. Minha irmã é influenciadora na área do varejo. Cara, taxa de engajamento lá em cima, mais 40 mil seguidores. Porque ela fala muito mais com o público. Ela tem, digamos, se ela tem uma audiência muito engajada, ela tem tempo ali para responder ainda. Né? É um dos fatores, né? Uma pessoa que é muito grande, cara, 2 milhões, 3 milhões, ela não consegue dar atenção ali para a audiência dela. E isso conta muito pro influencer. A questão também, o pessoal olha o número de seguidores, né? A gente Sim. tem que olhar a taxa de engajamento. Quantas pessoas, a porcentagem dessa quantidade de seguidores. E se você não sabe, se você não sabe que está assistindo a gente, tem forma de comprar seguidores. Então... Por isso que é tão importante a métrica norte dessa ação, né? Tudo tem que ter métrica norte. A gente teve uma ação num cliente, não precisa citar, que o casal é um grande influenciador, inclusive de TV aberta. Isso faz sentido. Porque aí você consegue fazer, inclusive, você mencionou isso sobre branding, mas você usou até outra palavra para usar, reputação. Quando você associa sua marca com um influenciador que inclusive está na TV aberta, você traz reputação para sua marca. Transferência de autoridade. Transferência de autoridade, essa é a palavra correta. Então, o fato é que essa conexão com um grande influenciador é para vender, poxa, calma, às vezes não faz sentido pela taxa de engajamento. Então arrasta para cima lá dele, o public post dele não vai ter tanto... Mas agora, o fato de eu conseguir usar esse rosto nas minhas campanhas, na minha landing page, no meu criativo, ele falando da minha marca. Esse foi um super case nosso, cara. Super case. Super Transfere case. a autoridade, a gente consegue tracionar o negócio porque... O casal já tinha reputação, uma boa comunicação, engajados, interessados no modelo de negócio. Eu lembro quando a gente foi prospectar a agência do casal, né? Depois a gente teve a oportunidade de
de falar com eles, cara, você vê eles motivados com o negócio, né? Pô, eles foram Questão visitar da a obra, obra, né? vídeos, assim, não é uma cena, não foi uma cena, digamos, não foi ele nada montado como a cena da Globo, não tem nada, cara, eles compraram Já de até fato o acompanhavam negócio. a marca, já eram conectados com a Já era marca, né? conectados com a marca, então assim, a gente fez esse estudo e conectou esse embaixador, essa marca, cara, e tem dado super certo. Eu quero trocar um assunto aqui pra gente, né, tá muito top aqui, cara, obrigado mais uma vez. Você também que tá acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para os próximos episódios. Eu queria que a gente falasse agora um pouco de métrica, de análise de dados, né? Aí, a gente sabe que o nosso mercado digital é um mercado que tem métrica. Você balançar aqui É o talo, né? tem métrica para tudo, né? Porque é um mercado que funciona assim. Como a gente não vê o consumidor frente a frente, né? A gente vê, digamos, um rastro dele digital. Então é um monte de variáveis que a gente precisa medir. Eu queria assim que a gente resumisse em 3, 4 para não ficar muita coisa também para nossa audiência absorver. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dessas métricas com as traduções, porque no nosso mercado é tudo inglesado, né? Então, o inglês, o Felipe já falou umas 500 palavras, low ticket, high ticket, low cost, não sei o que, fala um monte de palavra em inglês, mas eu queria que você explicasse assim, o que é métrica básica, né? Para quem está começando, principalmente para o incorporador lhe acompanhar no dia a dia ali da operação digital. Cara, eu acho que vou começar com uma que é a taxa de conversão, né? Que é uma das mais importantes. Quantas pessoas eu trouxe e dividido por a quantidade que comprou, né? E entender qual taxa de conversão ali é mais ideal ali para você. Quem quiser complementar com essa métrica. Não, essa taxa de conversão pra gente, ela faz todo sentido, inclusive quando a gente utiliza em segmentos específicos, né? Então, a taxa geral de conversão é uma, e a gente vai ter a taxa, por exemplo, por sessões ou por preenchimento de formulário, a gente vai ter os bounces, né? As perdas, né? Aos inglês, tá? O bouncing rate. É né? impossível. Eu ia falar CPL, mas custo por lead, assim, é uma métrica mais operacional do que tática e estratégia, né? É o que envolve mais a organização de budget. CPL é o que não é tão performance, métrica de performance. É o que o incorporador quer ver, né? Exatamente. Exato. Quando ele tá gastando, Vamos deixar essa por último, porque daqui a pouco. Mas não é. Daqui a pouco vai ver qual que é o Daqui a pouco CPL sai briga ideal, aqui. daqui a pouco começa essa história aí. Mas olha só, basicamente, essa taxa de conversão pra gente faz todo sentido, porque é daí que o time de performance vai entender onde é que tá tendo a perda do usuário. Imagina um funil mesmo, ele tá transbordando por cima, ele tá furado dos lados, o que que tá acontecendo? Onde é que tá se perdendo? Então a taxa geral entre entradas e venda é uma, só que entre Entre fases, né, também. ela é pequena, aquela coisa toda, né? Porque você está falando de forma geral, então todo mundo que entrou no meu topo do funil, a todo mundo que saiu comprado, né? Mas a gente vai fazer esse funil de vendas, igual você comentou, justamente para a gente conseguir saber onde é que estão os gargalos, onde está embolando, onde a gente está tendo problema. Poxa, se a gente está tendo uma baixa conversão entre clientes que entraram no funil e clientes que tiveram o primeiro contato do corretor, pode estar tendo um problema ali. Se o corretor não está fazendo contato, ou de a No campanha mercado de multipropriedade fala muito de NQ, não qualificado e qualificado, triagem, essas etapas aí. Aí você está falando um pouquinho, né, Felipe, de medir o topo relacionado ali ao fundo e também quebrar ali as etapas. Tem que quebrar. pra Aí tem as analisar, formas né? de se qualificar, né? A gente vem de mercados onde existem as qualificações digitais, automáticas. Os meninos o Pedro, que trabalhou, por exemplo, com o processo de infoproduto, aquela coisa toda, eles fazem um processo de qualificação baseado em inserções do usuário, né? Então ele preenche formulário a mais, ele baixa um vídeo, então ele vai trazendo um upsell de interações, aí você tem uma pessoa que está mais apta a fazer uma conversão dentro do seu funil de conversão ou não. No nosso mercado, um pouco mais de economia real, não que seja surreal a sua, mas de economia real, a gente entende que essa qualificação, por exemplo, pode ser feita justamente por um formulário mais longo, mais curto, por um segundo formulário, por uma cadência de e-mails marketing que ele fez mais de um para se tornar um lead. Enfim, uma automação no WhatsApp antes de realmente cair no consultor. Então a gente tem as formas de se qualificar, ou cair realmente no SDR. Então topo a SDR vai faz o processo de qualificação, a gente vai lá e desce para a máquina de vendas. Então essa taxa de conversão para a gente é o que seta onde está o problema. Onde está o problema aqui? A taxa de conversão mostra pra gente. Tem a taxa de Legal. conversão por etapa do funil também, né? Qual a porcentagem de pessoas que estão negociando comigo, que eu estou perdendo, que eu estou ganhando, que eu estou conseguindo entrar em contato. Então essa análise do funil, das etapas do funil, também são primordiais aí pra gente entender, né, a jornada que esse lead está passando aí
dentro da venda. E também tem algumas métricas também relacionadas à comunicação, né? Como a gente falou anteriormente, questão da comunicação dos criativos, dos vídeos, das imagens que a gente usa nos anúncios. Tem também esses indicadores, que é o CPC, que é o custo por clique, o CTR, que são indicadores para você saber se aquele material está tendo fit, mais uma palavra em inglês aí, né? Está tendo coerência com aquele público, com aquela segmentação que a gente tá usando ali. Que, querendo ou não, é esse material que vai levar a pessoa para sua página ou para o seu formulário para a gente poder estar preenchendo. É legal, eu quero trazer uma métrica de negócio também, para você que é incorporador. Normalmente, quando a gente está negociando com o incorporador, né, o incorporador sempre quer saber o percentual do custo dessas ações digitais relacionado ao VGV. Então, sempre quando a gente está conversando com o incorporador, ele faz esse comparativo. Por que disso, né? Porque existe uma operação de sala de venda de impacto que já tem um custo ali operacional. Então, uma coisa também que, agora de negócio para o incorporador, é medir ali o percentual, né, que você gasta nessa operação digital versus o percentual que você gasta na sala de vendas físicas. Como eu já disse no primeiro episódio, não tem um ou outro, bala de prata, não é isso. Né? Mas o digital performando, ele tem um custo menor do que a sala presencial. Porque pensa na infraestrutura, pensa em brinde, pensa num monte de coisa que tem do lado de cá. Mas também a sala presencial, ela tem o seu valor. Ela tem uma velocidade um pouco maior, né, de vendas. Taxa comercial maior. Ela tem, e ela é importante para o incorporador na minha visão. Agora, a sala online, você precisa observar também como métrica esse percentual operacional relacionado ao VGV que você está trazendo. E não só o VGV, a entrada efetiva de caixa. Porque às vezes a gente olha muito para o VGV vendia 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mas a entrada, o sinal que a galera da área de vendas está pegando é R$250. Então no final do mês caiu no caixa, sei lá, 50 mil, você vendeu 2 milhões. Não faz sentido, essa operação não vai parar de pé, você vai ter exposição de caixa, vai ter queima de caixa para você investir. Então, duas métricas de negócio que eu olharia o percentual operacional relacionado ao VGV e o percentual também relacionado à entrada efetiva. São duas coisas que são muito importantes o incorporador olhar, principalmente nas duas operações, né? Tanto a física como a digital. Sérgio, inclusive no mercado tradicional de imobiliário, a gente, toda vez que vai pensar num processo de incorporação, a gente seta um percentual sobre o VGV geral. Então é o seguinte, a gente entende qual que é a velocidade de vendas pretendida para aquele imóvel. São geralmente 24 meses para o mercado econômico, por exemplo. Então, se a gente vai construir em 24 meses, precisamos que esse imóvel seja 100% diluído em 24 meses. Então a gente tem que vender todas as unidades em 24 meses. Essa é a anomalia do mercado econômico. Só que existe mais um indicador importante aqui. A gente precisa que 30% desse imóvel seja vendido nos primeiros 90 dias. Isso tem uma relação com o banco, né, com o banco financiador da incorporação e tudo mais. Daí se vem as estratégias de VGV, de percentual sobre o VGV para marketing. Então, isso é setado lá no início. Então a gente entende, senta, fala, eu preciso de velocidade de vendas de 24 meses, preciso vender 30% do imóvel em 90 dias. Sim. Eu tenho disponível de marketing um percentual tal do VGV e a gente precisa queimar esse valor durante todo esse período. No mercado de multipropriedade, o jeito de se trabalhar é dessa forma também? Se tem uma antecipação desse processo ou é mês a mês? Vamos embora mês a mês, como é que funciona? No mercado digital e principalmente de multipropriedade, que você falou uma coisa muito interessante. O que importa para o incorporador é a velocidade de vendas, esse é o primeiro ponto. Porque ele está com a obra consumindo ele por trás. Então, se ele não tem a velocidade de vendas ágil ali, ele corre o risco de expor mais o caixa. É uma luta contra a exposição de caixa versus velocidade de vendas. A não ser que o incorporador tenha um funding, captou um investidor, que já está com esse recurso já provisionado para fazer essa velocidade de venda, então ele tem mais tempo. No digital, eu costumo dizer o seguinte, né? Não tem bala de prata, não tem, né? Colocou ali, funcionou, mas é um processo mais saudável, mais construído, né? Com o incorporador. Eu sempre digo para todos os incorporadores, Felipe, cara, se você vier com a gente, dando os materiais, dando todos os requisitos, dando apoio e cumprindo aqui o combinado com as estratégias com a gente, dando oferta, dando condições de produto, dando regras de precificação, entregar para a gente insumos para que a gente consiga fazer estratégias rápidas, eu acho que o digital tem muito mais capilaridade, muito mais potência. E por quê? A sala
A sala presencial, né, ela tem uma limitação geográfica, ela tem uma concorrência mais alta, ela satura mais rápido. O digital, assim, na Tio Share, nós já fizemos campanhas para esse cliente que tinha uma bandeira internacional para fora, Estados Unidos, clientes da Europa. O Rafa tocou essas campanhas. Estados Unidos, Estados Unidos. Brasileiros lá fora. Então você tem um alcance maior, você tem um funil, digamos, mais cheio de oportunidades, talvez que ninguém bebeu. Nós já bebemos de leads lá de fora. Então a gente consegue utilizar isso para aumentar a velocidade de vendas. Então eu acho que o digital, eu acho que é um processo construtivo. Normalmente o que aparece para a gente aqui é um cenário que a gente sempre pergunta para o incorporador, quanto tempo você quer vender o seu VGV? Cara, ele quer vender o mais rápido possível. Qual que é a meta? Né? Qual que é a meta de VGV? Só que ele quer vender isso, ele quer vender 15 milhões por mês, 5 milhões. Não existe isso no digital. É um processo de construção. É o que a gente traz para os incorporadores hoje. O que eu trago para o incorporador? Cara, nós temos uma meta, por exemplo, lá, sei lá, o cara me deu uma meta de 1,5 milhão por mês. Eu quebro essa meta em 20%, 40%, 60%. Isso foi um aprendizado, tá? Ao longo do tempo. O que aconteceu nesse mercado? Muitas agências tentaram entrar nesse mercado, né? Assustando e olhando assim, caraca, é muito VGV. Tem muito dinheiro aqui. Realmente, o mercado tem muito dinheiro. Só que o mercado imobiliário não é para qualquer um. O cara tem que saber. É muito agressiva, o cara tem que saber jogar esse jogo. Ele tem que saber jogar esse jogo. Por quê? Se a agência entra despreparada, principalmente num tema de multipropriedade, que não é um tema muito antigo, né? Ele é um tema mais novo. Você precisa entender esse processo ao longo da jornada do cliente para que você entre dentro desse funil para contribuir com o incorporador, não só com aquela estratégia de marketing, porque isso não vai funcionar, cara. Todas as agências que tentaram entrar, todas não, todas é muito, mas a maioria das agências que tentaram entrar, quebraram. Saíram do modelo. Por quê? Prometeram VGV demais, num curto prazo, acreditando num sonho que o incorporador passou para eles. Então não existe bala de prata. O processo digital é um processo construído ao longo do tempo. Então, aqui na Tio Share a gente é bem conservador com isso, porque para não passar para o incorporador uma expectativa, uma realidade que não existe no digital. É um processo construtivo, mas tem as suas vantagens. Por exemplo, o cara vai dormir em paz. Ele vai dormir com o pós-venda dele pipocando da sala de impacto. Ele vai dormir com a carteira mais saudável. Ele vai dormir com uma inadimplência muito mais baixa. Ele vai dormir com um distrato muito mais baixo. Então ele ganha ao longo do prazo. Aí é uma decisão do incorporador. Acho que o mais difícil é o começo ali, né? Até você encontrar o melhor caminho. Mas depois que você encontra também, fica tudo mais fácil. É só você ir repetindo o que está dando certo ali, impulsionando, potencializando o caminho que você está encontrando do resultado positivo. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu sempre pergunto para os incorporadores. Cara, é capital próprio? É funding? Como que você está gerindo esse recurso? Esse recurso vem de onde para você tocar esse negócio? Por que eu faço essa pergunta? Porque essa pergunta é muito importante para entender a urgência que o cara tem de vender o VGV dele. Se ele tem uma urgência muito agressiva, você esquece, cara. Eu não vou trazer esse cara para dentro da empresa para frustrar ele. Ele está muito ansioso. Eu preciso esperar que ele, enfim, faça uma carteira, já tem uns recebíveis ali acumulados, já tem um fluxo de caixa mais estruturado para trazer ele para dentro do jogo do digital. Então, o digital é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Ele é para aquele incorporador que tem um mindset, que entende isso, que entende que o digital é uma progressão a longo prazo, mas foi o que o Rafa falou. Se a gente acerta também o canal, né, como a gente já fez aqui em outros clientes, você valida o canal, estruturou a área de vendas, né, a galera conhece o produto, conhecemos 100% a jornada do cliente, já sabe como funciona esse game, aí já era. Aí é só fazer mais estratégias. Não é só botar dinheiro e ver o resultado, não é isso. O crescimento ele não dá só colocando dinheiro. É uma outra pergunta, sempre o incorporador me pergunta, cara, e se, Pedrinho falou hoje, né? E se eu colocar aqui 10 mil, faz o dobro? Não faz o dobro, não é isso. É sazonalidade, é temporada. As mesmas coisas que acontecem na sala de vendas de impacto de temporada, sazonalidade, também acontecem no digital. Equipe de venda, equipe de vendas. Agora estamos chegando na Black Friday, né? Com certeza já estão pensando na Black Friday. O que a gente vai fazer? Também um período ótimo para vender, mas tem aí o período também de férias, onde a pessoa não quer saber de comprar nada. Tem um período que a pessoa está sem grana. Agora novembro, por exemplo, 13º, virando para dezembro, é um mês bom, um mês que a galera está com dinheiro dentro de casa. Então é um mês que a gente consegue também contribuir. Enfim, resumindo, né? Para o incorporador, Felipe, eu daria
esses insights, essas dicas, e é um Entendi. pouco também como que a gente faz dentro da Tio Share. Perfeito. E eu queria agradecer vocês pelo bom papo. Tem muito assunto ainda pra gente gravar aqui. Falamos nada, né? Não falamos, falamos nada. Cada tópico desse É, entrada, sem entrada, 2 uns- podcasts pra cada um. No mínimo. Então, assim, queria agradecer vocês por tirar esse tempo para compartilhar aqui com a gente. E agradecer vocês também por fazerem parte da nossa equipe aqui. Um agradecimento aqui gravado, né? Para vocês mostrarem para a família de vocês, imprimir no quadro, né? Brincadeira. Mas, assim, eu tenho um privilégio, uma honra muito grande de trabalhar com vocês. Foi muito bom gravar esse episódio com vocês, com a própria equipe que está no dia a dia. Então, eu queria agradecer vocês. Nós que agradecemos. E queria agradecer você também que está assistindo. Fique ligado. Aí, muito conteúdo bacana que a gente está gravando aqui. Vamos gravar mais sobre influência, talvez um específico disso. Vamos gravar sobre um pouquinho mais de métrica para você que está entrando nesse mercado. Vamos gravar também como que o marketing ajuda também dentro das salas físicas. Vamos falar um pouco de mais de negócio para incorporador, para entender esse jogo do marketing digital e como que a gente faz aqui no Tio Share. Então também não se esqueça, estão me cobrando aqui as meninas, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar aqui as notificações para você ficar por dentro de tudo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu.